a mensagem que eu vou trazer aqui hoje, talvez mexa um pouco com alguns pontos a respeito da sua identidade, a respeito da maneira como você serve o Senhor. Vocês estão dispostos hoje a ter um novo entendimento? Esse microfone, ele me odeia sempre dá problema. Vocês estão dispostos a ter um novo entendimento sobre o Senhor, sobre o que é servir a Deus? Não estou sentindo firmeza. Quem está disposto? Vamos lá, que hoje o negócio é estreito. João 17, versículo 3. Jesus está caminhando para a sua morte. E antes disso, ele ora a Deus. E em oração ao Pai, ele diz essa frase: e a vida eterna é esta, que te conheçam. A vida eterna é esta, 2 pontos, o que sugere uma definição: que te conheçam. A vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Yeshua, o Messias. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E eu me submeto a ela, Senhor. Eu me submeto à verdade das tuas escrituras, Pai. E te peço, fala conosco. Os meus irmãos têm fome. Eles têm fome, Senhor. Por isso que nós te pedimos, multiplica o pão. O que eu tenho são alguns pães e alguns peixes. Mas o Senhor pode nos alimentar, porque nós estamos famintos. Então multiplica os pães hoje, Jesus. Faz com que as palavras entrem em nosso coração e mudem o nosso caráter, mudem quem somos, Deus. É assim que oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o primeiro versículo que a gente aprende na escola dominical? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós chegamos na igreja, nós aprendemos que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos fazer o nosso devocional, ler as escrituras, nós precisamos evangelizar, nós precisamos fazer as coisas da igreja, para que o povo seja edificado, para que a igreja de Deus cresça. Isso é muito legal. Mas não foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que toda a humanidade tivesse a vida eterna. Em João 17, Jesus está dando a definição daquilo que ele chamou de vida eterna. O conhecimento de Deus. Então, antes de começar essa mensagem, eu queria dizer a você: você não nasceu para servir a Deus. Você nasceu para conhecer a Deus. E isso faz toda a diferença. No último ano eu passei por um processo bem comprido e profundo a respeito do meu entendimento das Escrituras e a respeito do entendimento de quem eu sou. C.S. Lewis vai dizer que a questão mais importante das nossas vidas é não apenas saber o que nós pensamos de Deus, mas o que Deus pensa de nós. Porque se compreendemos o que Deus pensa de nós,
estaremos alinhados com a origem e o fim das nossas vidas. Salmo 32 vai dizer que eu e você fomos criados por Deus de maneira preciosa. Não há ninguém como você em outro lugar, ninguém com as suas impressões digitais, ninguém com a sua personalidade, ninguém que possa parecer com você. E o salmista, ele vai dizer assim: o Senhor me fez de forma preciosa, o Senhor me deu coisas preciosas. Quão grandes são os seus pensamentos ao meu respeito, e quão preciosos são os teus planos ao meu respeito. Em outro salmo ele vai dizer sobre o livro, no Salmo 40, o livro que está escrito ao meu respeito. Então deixa eu te dizer algo hoje, nessa noite. Jesus é a sua origem e não somente o seu destino. Você nasceu de um propósito divino. Jesus não é apenas o objetivo da sua vida, pelo contrário, Ele é o autor da sua vida. Ele é o início, Ele é aquele que pensou em cada um de nós, em nossas características. E Jesus também é o nosso destino. Eu e você estamos indo para a eternidade, amém? E estaremos lá conhecendo Jesus. Mas a questão é: será que tudo se resume a se converter? Trabalhar na igreja? E morrer? Quantos aqui são cristãos há mais de um ano? Levante sua mão, por favor, para que eu veja. Temos uma maioria. Então é com você hoje, a coisa apertou para você. Quem já ouviu aquela pergunta? Qual é o seu chamado? Vocês me dão licença, eu vou ter um nível de conversa um pouco mais informal com vocês. Daqui a pouco a gente volta para as Escrituras. Mas aí a gente se converte. E aí a gente fala: ok, eu preciso abandonar o pecado. Então eu preciso fazer alguma coisa. Já que eu não posso mais ter a vida que eu tinha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí alguém nos ensinou a perguntar a nós mesmos: qual é o nosso chamado? E nós passamos, e pessoas passam a vida toda, algumas, se perguntando: qual é o meu chamado? Porque eu não me encontro, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei aonde devo trabalhar. E normalmente as opções são louvor, grupo de mulheres, jovens, que mais? Intercessão. E normalmente essas opções são previamente estipuladas. Você é uma senhora de meia idade, intercessão. Você canta bem, louvor. Deus te escolheu para cantar. Deus te ungiu para cantar. Porque quando eu canto, Jesus levanta do trono. Uma vez me disseram isso. Quando você canta, Deus levanta do trono. Eu falei: deixa ele sentadinho lá. É tão bonito. Sabe, a gente começa a entender que a gente precisa fazer alguma coisa para Deus. Afinal de contas, o que faremos das nossas vidas agora? E aí começamos: qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? E há pessoas que passam anos da sua vida ensaiando para as mais belas apresentações e não conhecem uma fração do que é Jesus. E aí tem gente que ora até pelo papagaio do vizinho, mas jamais conheceu aquele para quem ela ora. Porque ela aprendeu a fazer, a cumprir. E hoje nós precisamos entender algo importante. Qual é o meu e o seu chamado? O meu é louvor. Sabe o que acontece quando essa consciência individualista e performática entra no nosso meio? Quantas pessoas cantam? 2 ou 3, certo? Então, quando a igreja é pequena, se você canta, você vai cantar todo domingo, certo? É assim que funciona. Mas aí vai chegando gente nova, se tudo correr bem. Vai chegando gente nova, e aí os espaços vão diminuindo, Danilo.
E aí você começa a ver que você precisa largar a mão do seu chamado. Porque afinal de contas, outras pessoas precisam fazer aquilo que você faz. E aí começa a haver uma coisa chamada concorrência. O meu chamado é mais forte. Eu tenho unção, ele não. Porque quando eu canto, o diabo vai embora. E aí começa a haver uma coisa chamada competição, concorrência. E aí a gente começa a fazer as coisas para ser reconhecido, para ser aplaudido pelo pastor, pelo amigo, pelo tio, pelo vizinho, pelo apóstolo. Seja lá qual nome você quiser dar. E aí os nossos cultos se tornam em verdadeiros espetáculos de horror. Porque a gente diz, Deus merece o melhor, mas a gente sempre faz o pior às vezes. Não, mas Deus me chamou para cantar. Ninguém aguenta o cara cantando igual o Danilo, mas ele quer cantar. Porque ele acha que Deus chamou ele para cantar. Então deixa eu aproveitar minha chance. E aí começa a haver competição. Aí chega uma hora que a igreja cresce a tal ponto que não tem espaço para todo mundo. Aí sabe o que as pessoas fazem? Essa igreja não me dá espaço. Vou para outra onde eu sou mais valorizado. Mas cara, quando você deixou a igreja que você era, porque você não era valorizado, você já mostrou que aquela igreja é mais saudável que você. Porque uma igreja verdadeira, a igreja das Escrituras, valoriza a comunhão e não o espetáculo. É sério. Obrigado, hein, gente. Tá vendo? Eles aplaudem, vocês não, seus miseráveis. Amigo, e isso vira um inferno. Porque aí a coreografia quer aparecer mais que o louvor, o pastor quer mostrar que manda em todo mundo, na bagaça toda, e ele chega e fala, vai todo mundo pro banco. Sabe o que acontece numa igreja performática, voltada para o individualismo? O maior castigo é ficar de banco. Você deu mancada? Banco. Como se sentar no banco e ouvir fosse algo ruim. Melhor é ouvir do que falar, Danilo. E graças a Deus que eu convivo numa igreja onde eu não preciso falar o tempo todo, eu posso ouvir. Então o banco não é uma maldição, o banco é uma bênção. Porque Deus me deu pessoas para ministrar sobre a minha vida. Agora, eu começo a achar que eu preciso estar em cima do altar, do púlpito, da plataforma, seja lá como você quiser chamar. E aí quando você não tem a sua oportunidade, você se sente um nada. Sabe por quê? Porque quando você olha no espelho, a pergunta que vem à tona é, qual é o meu chamado e não quem eu sou. Infelizmente, te ensinaram que você é um executor de tarefas. Mas hoje eu estou aqui para dizer que você é mais do que isso, amigo. Eu estou aqui para dizer que você é mais do que uma função. Que você é mais do que um título. Eu anseio por dias em que pastores vão ser chamados pelos nomes. Porque é mais importante o nome do que o cargo. Eu amo meu pai e peguei a mania de chamar ele de pastor às vezes. Mas cara, pai é muito melhor que pastor, porque pastor é uma função. Pai, amigo, é muito maior que isso. E aí, tá tudo bem? Vocês estão vivos? Apertem os cintos. Que a coisa vai apertar agora. Abra sua Bíblia em Efésios. Deixa aí, marca aí, se tiver alguma coisa para marcar. Marca aí João 17, que a gente vai voltar lá. Agora, Mateus, se acabou com tudo. Se acabou com o que eu achava do meu chamado, da minha vida, do meu ministério. Ministério Mateus Gandini. Ministério Daniel Araújo. Cara, é um absurdo isso. Eu fico pensando, sabe uma coisa que eu fico horrorizado? Aquele pastor é uma bênção. De onde ele vem? De lugar nenhum. Quem cuida dele? Ninguém.
Ele pastoreia quem? Ninguém. Não, mas ele é pastor. Ele não é pastor, ele não pastoreia ninguém, não cuida de ninguém. Ele só prega, ele não é pastor. Tá certo? Eu sou jardineiro. Você cuida de que jardim? Nenhum. Então você não é um jardineiro. Não, mas ele é uma bênção. Ele é uma bênção, mas para quem que ele presta conta? Quem olha a família dele? Quem vê se o saldo dele bancário está azul ou vermelho? Quem sabe das mentiras que ele conta ou dos pecados que ele tem? Aliás, quem sabe dos seus pecados? Efésios 2, versículo 19. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são co-cidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Membros da família divina. Agora volte para João 17. Depois a gente volta para Efésios 2. Jesus vai falar isso por 2 vezes. Uma no versículo 11, mas ele vai falar de maneira ainda mais clara no versículo 20. Oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim. Sou eu e você. Jesus está dizendo assim: eu não oro apenas pelos meus discípulos, eu oro por aqueles que ainda virão, eu e você. Por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás unido a mim e eu em ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, e colocou o homem num jardim. E quando Deus colocou o homem no jardim, ele fez a mulher, e homem, ou seja, a mulher, Adão e Eva, sendo chamados de uma só pessoa, tinham profunda comunhão com Deus. Até que um dia, uma serpente faz com que Eva coma do fruto, ela oferece a Adão. Então, Adão come do fruto e ambos pecam, e se sentem envergonhados diante de Deus. Naquele mesmo instante, o próprio Deus é o primeiro a profetizar a respeito de Jesus Cristo. Ele diz assim: da virgem nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, ou seja, haveria alguém que viria e venceria o inimigo das nossas almas, para que eu e você pudéssemos de novo ser membros da família de Deus. Então, a Trindade, a família de Deus, entenda, Deus não é um, Deus é 3 e Deus é um ao mesmo tempo. Deus é uma família. Deus é uma família. E aquilo que Deus cria é reflexo daquilo que Ele é. Jesus não fundou uma instituição, Jesus fundou uma família. Uma família. Isso não quer dizer que a gente vai se chamar de família, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é: Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para que eu e você nos tornássemos membros de sua família. Romanos vai dizer que ele foi o primogênito de muitos irmãos. E quem são esses irmãos? Sou eu e você. O Filho de Deus abandonou, Filipenses 2, abandonou, não usurpou o ser igual a Deus, mas se fez em forma humana, para que eu e você pudéssemos ser a forma divina de Jesus outra vez. O Cristo, o perfeito, o soberano, se fez homem, para que eu e você pudéssemos ser feitos assim como Ele é. Ele foi tentado em todas as coisas, mas em tudo venceu. Jesus foi santo, puro em toda a sua existência, entregou a sua vida como um cordeiro mudo, entregou a sua vida por amor a mim e a você, para que eu e você nos tornássemos membros da família de Deus. Agora, por que nós pegamos esse sacrifício e tornamos em algo chamado função? Porque nós pegamos o glorioso sacrifício de Jesus e a sua virtude
e transformamos em ir à igreja de domingo à noite. Porque nós pegamos tudo aquilo que Jesus fez por nós e achamos que Ele estava nos empoderando para cumprir uma tarefa. É muito mais do que isso. Quando Jesus se faz maldição em meu e em seu lugar, Jesus está concedendo lugar na família de Deus, amigo. É por isso que eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. Não é porque simplesmente se resolveu sermos chamados filhos de Deus, mas foi porque o próprio Cristo, o Filho unigênito, se fez o primogênito para que a família de Deus crescesse. Então deixa eu te dizer qual é o seu chamado. O seu chamado é ser filho. Qual é o meu chamado? O meu chamado é conhecer a Jesus. O meu chamado é ser como Jesus é. Pronto e acabou. Qual é o meu e o seu propósito de existência? Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. E deixa eu te dizer, está na hora da gente começar a levar isso a sério. Se for necessário tirar a banda, a gente tira a banda para conhecer Jesus. Se for necessário mudar, sei lá, a liturgia, a gente muda a liturgia, mas a gente precisa conhecer Jesus, cara. Houve um avivamento. Houve uma mudança cultural. Os meus pais abriram as portas pelas quais hoje eu acesso. Isso aqui era do capeta, aquilo ali era do capiroto, aquilo ali era do diabo. E eles enfrentaram, cara, um problemão. Tirando a bermuda do Danilo, o resto pode. Eles enfrentaram, cara, eles abriram um caminho para nós. É por isso que eu honro tanto os meus pais. Sabe por quê? Não era fácil ser jovem como é hoje, não, viu? Vocês acham que vocês podiam ver esse cabelo de vocês aí todo? Cadê a Giovana? A Giovana ia ser chamada de, você está pensando que está na África, aquela coisa toda. Cara, não era fácil como é hoje, cara. Eles abriram uma porta gigantesca para a gente. Mas sabe o que aconteceu? A gente começou a ficar feliz com isso aqui. A gente começou a achar que o que a gente tinha que fazer era tocar na banda, cara. A gente começou a achar que o que a gente tinha que fazer era fazer um culto legal para as pessoas saírem felizes. A gente começou a pensar que era bacana a gente se encontrar de sábado à noite, fazer um cultinho e depois ir para o rolê. Qual que é o rolê hoje? Hoje o rolê é oração, amigo. Mas por quê? Porque eu nasci para conhecer a Jesus. E não há nada mais importante para mim do que conhecê-lo. Eu amo dançar a festa de rodeio, cantar no videokê na hora da janta. Mas amigo, isso não se compara a estar com o amado da minha alma. E aí começou a criar várias tecnologias para atrair os jovens para a igreja. Mas aquilo que você atrai, você tem que sustentar, sabia? Você faz uma festinha para eles virem, é festinha todo fim de semana. Eu prefiro 3 que não liguem para a festinha do que 5.000 que estão lá por causa do barulho. Porque 3 homens podem mudar a humanidade, amigo. 3 homens podem mudar a realidade de uma cidade se eles forem aquilo que eles nasceram para ser nas mãos de Deus. Agora, do que adianta uma igreja cheia de gente vazia? Sabe que a gente começou a se empolgar? Pela igreja estar cheia e não pelos cultos de oração cheio. A gente começou a se empolgar, a gente começou a se preocupar mais com as cadeiras vazias do que com o nosso coração que estava vazio. E a gente começa a fazer evento, faz chá, faz café, faz festa, faz aquilo, mas por dentro a gente é um sepulcro caiado. Chama o pastor, chama o Templo Soul, chama sei lá o que, chama sei lá o que. Mas amigo, eu não nasci para ir para um show, cara. Eu nasci para ver a beleza de Jesus. E eu faço parte de uma geração que vai amar Jesus sobre todas as coisas. Não me interessa o que você acha da balada da sua faculdade. Eu encontrei o meu tesouro, amigo. Abra sua Bíblia em Filipenses.
Filipenses no capítulo 2. Isso aí, Jesus. Aleluia. Por muito tempo a gente perguntou: quem eu estou evangelizando? A pergunta hoje é: quem cuida de mim? A quem eu presto contas? Quem conhece a minha vida? Quem conhece a minha família? Quem põe o dedo na minha cara e fala: você está errado? Sabe por que muitos de nós não crescemos? Passamos 30, 40, 50 anos na igreja e nada muda. Porque não tem ninguém que fala pra gente: você está errado. Porque a gente não permite que ninguém se aproxime de nós. Alguém se aproxima de nós com uma opinião diferente, a gente fala: está amarrado, é demônio, é retaliação. Não, amigo, isso se chama cuidado. Isso se chama discipulado. Você vai crescer quando alguém puder olhar para você e falar: você está errado. Meu pai fez isso por anos e eu rejeitei. Hoje eu abraço, que ele sempre está certo. Eu descobri que ele sempre está certo. Então ele fala, eu falo: tá bom, pai, tá bom, tá bom. E dói, viu? Pensa que é fácil não, porque dói. Onde eu estava aqui? Ai, cadê? Calma aí que eu chego lá. 3, desculpa, versículo 7. 3, 7. Entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Messias desvantagem. Não apenas isso. Ou seja, não apenas os títulos, a raça que Paulo tinha, ou a origem que ele tinha do judaísmo, mas considero todas as coisas inferiores à comparação com o valor supremo de conhecer Messias e Yeshua como meu Senhor. Por causa dele abri mão de todas as coisas e as considero lixo, a fim de obter o Messias e ser unido a ele, desprovido de qualquer justiça pessoal baseada no legalismo, possuidor porém da justiça decorrente da fidelidade de Jesus, justiça proveniente de Deus com base na confiança. Ele está dizendo assim: tudo para mim é lixo comparado à grandeza do conhecimento de Deus. Sabe o que nós temos feito? Nós temos reduzido Deus aos nossos sentimentos. Eu sinto, eu não sinto, eu sinto, eu não sinto, eu sou do fogo. Não, eu sou da palavra. Meu amigo, Deus é uma realidade. Não se trata do que você sente ou do que você pensa sobre Ele, mas se trata do quanto você está disposto em conhecê-lo. Nós precisamos parar de nos dividir em grupos. Eu sou do fogo, não, eu sou do parado, eu sou no levanta-mão. Não importa, se você gosta de ficar sentado, fique sentado. Ninguém vai mandar você ficar em pé. Mas se sinta à vontade, cara. Sabe por que a gente aprendeu que todo mundo tem que ser igual? Porque senão o ministro do louvor ficava chateado. Ah, hoje não foi bom. Aí para deixar ele feliz, a gente levanta a mão. Ai, coitado do Daniel. O Daniel tem uma identidade, ele sabe, independente de você aplaudir ou não. É por isso que o Daniel está lá de manhã, está lá de noite, está lá sempre. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele não precisa de um culto lotado para ministrar o louvor ao Deus dele. E o Daniel é um dos caras que eu admiro. Porque se tem 50, se tem 100, se tem 150, ele sempre faz o melhor que ele tem. Sempre, com tudo. Não é só na música. A gente tem que honrar, tem que honrar. Sabe por quê? Tem coisas que você não percebe, cara. Por exemplo, o acampamento. A gente está ficando mal acostumado. Os lugares são sempre muito bons. A gente perdeu a consciência de que a cozinha merece honra. Porque eles sempre fazem, está sempre muito bom. Mas é o fato de estar sempre muito bom que a gente precisava retribuir mais ainda. Está na hora da gente parar com essa mediocridade de competição, amigo. Competição é mediocridade. Competição é falta de identidade. Eu não compito com ninguém. Eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu vou chegar. Porque eu sou um filho. Eu não ajo por oportunidades, eu ajo por propósitos. Eu não estou esperando abrir uma igreja para eu virar pastor. Não, amigo, eu estou caminhando no propósito de Deus para a minha vida, dia a dia. E cara, você precisa viver isso. Aliás, todos nós precisamos, porque cara, é muito aliviador.
Sabe, eu era esse cara que perguntava qual é o meu chamado. Eu era esse cara. Eu era esse cara, se as coisas não davam certo, eu achava que a culpa era minha. Eu era esse cara que achava que tinha que convencer os outros a ir para o acampamento. Eu era esse cara que achava que tinha que convidar os outros desesperadamente para eles estarem comigo. Mas sabe por que a minha presença não era boa? Porque quando eles vinham eu me sentia bem. Mas não bem por estar com eles, bem porque eles vieram. Não é assim que funciona? Vamos falar a verdade, gente. Tá certo? Vamos matar o demônio pela raiz aqui. Matar, não, cortar, né? Matar, vamos matar, miserável. Espírito de competição, espírito de servidão, espírito de se comportar como um escravo. Amigo, Deus te fez livre. Você sabe para onde você está indo. Você não está caminhando em vão. Um escravo, ele acorda, ele trabalha, come do mesmo jeito. Um filho não. Ele precisa decidir o que ele vai fazer amanhã. Um filho precisa fazer escolhas. Um filho precisa ter responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: eu deixei todas as coisas e considero todas elas como lixo perante o conhecimento do Senhor, perante o conhecimento da glória do Senhor. Nós lemos que Jesus disse que a vida eterna é conhecer Jesus. E nós lemos também que Jesus orou para que eu e você fosse um entre nós, assim como Ele e o Pai são um, e que nós formássemos uma família. Então, a gente precisa entender algo nessa noite, e o que a gente precisa entender é: guarde essas palavras no seu coração. Eu e você fomos chamados para tão simplesmente conhecer a Deus. Ponto final. Quando alguém te perguntar qual é o seu chamado, você responde: eu fui chamado para conhecer Jesus. Ou melhor, eu fui chamado para ser um com Ele e ser achado nele. Ah, eu estou sozinho aqui. Vamos lá, pelo amor de Deus. Vamos lá. Mateus, então o que a gente faz? Os ministérios não são importantes? Cara, os ministérios são muito importantes. Mas você precisa entender a diferença entre chamado e vocação. Eu e você nascemos com talentos comuns. Certo? Alguns de nós, o Felipe é uma enciclopédia. Você fala uma coisa para o Felipe uma vez, ele nunca mais esquece. É impressionante. O cara é uma enciclopédia, ele guarda tudo, é tipo um Google real. Deus criou ele dessa forma. Agora, o Felipe é a inteligência? Se o Felipe não passar na USP, ele vai se jogar do prédio? Não. O Felipe é muito mais que isso. Agora, o que ele realiza com o que ele tem é outra história. Isso se chama vocação. Eu e você temos uma vocação. Mas deixa eu te dizer algo. Você é mais do que a sua vocação. E deixa eu te dizer algo ainda maior. A sua vocação pode mudar. A gente precisa aprender a transicionar nas fases da vida. Alguns de nós vão ser chamados para serem pais e mães, e glória a Deus por isso. Ele não é um miserável porque ele não toca no louvor. Ele é pai e mãe, ele foi chamado para ser um pai, ele foi chamado para ser uma mãe. É lógico que nós devemos servir aos nossos irmãos. A Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos servir uns aos outros e edificar uns aos outros. Mas eu estou cansado de ver gente arrastada dentro dos ministérios. Quando você começar a fluir, quando você tiver uma vocação que nasce do seu lugar secreto, aí você vai ser bênção para as pessoas. Mas se você continuar se arrastando pela obrigação do seu ministério, você vai continuar sendo um peso para as pessoas. Deus está me cobrando. Deixa eu te falar uma coisa: Deus só cobra aquilo que Ele não tem. Deus está me cobrando. Se Deus tivesse tudo, Ele não precisava cobrar. Ele simplesmente tomava.
Deus não me cobra, Deus está me cobrando que eu entre para o louvor. Pelo amor de Deus, não fale mais isso. Entregue a sua vida para Deus, é isso que você precisa fazer. Porque quando Deus tiver tudo o que é seu, você simplesmente vai aprender que nas etapas da vida você vai cumprir papéis diferentes. Não faça do seu papel a sua identidade. Não faça do resultado do seu trabalho a sua alegria. A alegria é a presença de Jesus, amigo. Eu posso ser um Jeremias que prega e ninguém escuta, mas eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é a minha rocha. A gente quer ter sucesso, cara, mas Deus não nos chamou para o sucesso. Deus nos chamou para conhecê-lo. E se nesse processo de conhecer Jesus nós tivemos que fracassar, nós precisamos aprender os nossos fracassos. Nós olhamos hoje, meu pai, e ele é um grande cara e sempre foi, eu tenho certeza. Mas uma das coisas que ele sempre me fala, ele falou: Mateus, a maior bênção que eu já tive foi ter fracassado em algumas coisas. Francis Chan vai dizer assim: a questão não é ser bem sucedido, a questão é ser bem sucedido na coisa certa. Porque você pode passar a sua vida toda se dedicando a entrar num vestibular que vai te tornar infeliz, que não tem nada a ver com a sua vida, que vai ser um peso. Você pode passar a sua vida investindo no ministério que no fim vai roubar a sua família de você. Por que o desviado do vizinho incomoda mais do que o desviado dentro de casa? Eu fico me perguntando isso. Por que a gente está mais disposto a fazer evento do que a chorar pela nossa família? Nós precisamos parar de fugir, cara. Nós somos mais do que nós fazemos. E o dia em que nós entendemos isso, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Enquanto Jesus não significar tudo para você, enquanto você não ver a glória de Jesus e abandonar todas as coisas, você continuará sendo um escravo do aplauso alheio. Você continuará sendo escravo do seu pai e da sua mãe que sonharam que um dia você passaria na USP. Você continuará sendo escravo do sonho de outras pessoas, que não os de Deus para a sua vida. Eu anseio por ver uma geração que vai aprender a transicionar. Hoje eu toco baixo, amanhã eu vou pregar, no outro dia eu vou fazer outra coisa, mas a minha alegria não depende do meu sucesso. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter inúmeras vocações, mas o meu chamado continua sendo só conhecer a Jesus. Deu para entender? Terminei a primeira parte. Agora, quais são as implicações disso? Jesus nos disse que nós seríamos um. Qual é o maior sinal de que alguém que anda com o Espírito Santo? Qual é o maior sinal de alguém que anda com Deus? Jesus desejou que eu fosse um com os meus irmãos. Jesus teve esse desejo. E o Espírito Santo foi aquele que foi enviado para ser a nossa companhia, para nos ensinar aquilo que Jesus havia deixado. Lembra disso? Eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. O meu Pai não é um homem, o meu Pai é o Espírito Santo, cara. Eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus para guiar em tudo aquilo que eu lhes tenho ordenado, em tudo aquilo que eu lhes tenho dito. Alguém que anda com o Espírito Santo é alguém que quer ser um com alguém outro, com algum outro. Nós precisamos entender isso, cara. O ativismo não é sinal de uma vida espiritual sadia. Ser um missionário na África não quer dizer que você conhece a Deus. Ser qualquer coisa que você pode imaginar em termos de vocação não quer dizer que você conhece a Deus.
O que demonstra que você conhece a Deus é o seu desejo de ser um com alguém, a sua disposição de ser um. Eu disse, Jesus não veio fundar uma instituição que precisa ser mantida pelo trabalho das pessoas. Jesus veio inaugurar uma família que se ama. O maior sinal da família de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o amor e não o serviço. Quando tudo terminar, o que vai acontecer? Quando Deus cumprir a sua missão de salvar a humanidade, de nos levar à eternidade, o que vamos fazer eu e você no céu? Trabalhar? Não. Pela conversão de alguém? Não, amigo. Nós seremos família. Deixa eu te falar, não há nada mais precioso do que ser um com alguém, cara. Do que repartir o coração. E eu pergunto a você, com quem você reparte os seus dias? A Bíblia nos ensina que em Atos eles se dedicavam a algumas coisas. O partir do pão, as orações. Aqui nós temos dedicado os nossos dias a conhecer Jesus ou a trabalhar para Jesus. Nós precisamos entender que isso são coisas diferentes. O seu ministério vai fluir, cara. Vai fluir. A sua profissão está guardada em Deus, amém? Deus tem um plano maravilhoso para você. Seja você qualquer coisa que você possa imaginar, Deus tem o melhor para você, cara. Mas não é isso que vai preencher o vazio da sua existência. Existe somente uma coisa que pode preencher o vazio que há dentro de nós, e esse alguém é Jesus, e conhecê-lo. Então nós precisamos repensar e ressignificar a nossa expressão como corpo de Cristo. Porque um corpo está ligado. Eu tenho diversos membros, mas todos eles estão ligados a um cabeça. O corpo que Deus desenhou não é um corpo que está ligado entre si apenas, mas ligado com o cabeça. Então a nossa tarefa é, no fim das contas, conhecer a Jesus, estar ligado ao cabeça, e depois estar ligado aos membros, para que nós possamos tocar em outras pessoas, para que esse corpo de Jesus se mova por sobre a terra, e atinja outras pessoas. A vida eterna é essa, que te conheçam, como você quer pregar a respeito de alguém que nem você conhece. Você ouviu falar de uma obrigação, você se sentiu culpado e por isso tomou algumas atitudes. Mas deixa eu te falar, quando isso fluir do seu interior, daquilo que você é, tudo vai mudar. É isso que eu tinha para pregar, não tem mais nada. Demorei muito? Não, né? Cara, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. E nós precisamos nós precisamos agir como filhos, cara. Nós temos um bom pai. Um pai que nos ama, um pai que nos acolhe. Nós temos um pai que tem todas as coisas nas suas mãos. A nossa vida está guardada em Jesus. Por isso nós podemos descansar. Mas eu quero desafiar você hoje a empenhar a mesma energia que você empenhou a sua vida toda para se perguntar qual é o meu chamado. Para empenhar toda essa energia em conhecer a Jesus, em contemplar a sua beleza, em saber quem Ele é, saber dos seus pensamentos, conhecer os seus sentimentos, saber de suas dores. Jesus é uma pessoa. Sabe, deixa eu te falar. Enquanto você não for filho, enquanto a sua identidade não for filha, as pessoas que estão ao seu redor vão continuar se sentindo presas a você. Porque um escravo reproduz a escravidão, mas um filho reproduz a paternidade. Nós queremos pessoas cada vez mais presas a nós, ou pessoas cada vez mais presas a Jesus?
Trazendo isso pro lado prático da coisa, você tem que andar com alguém, cara. Você tem que andar com alguém, cara. Alguém precisa ter a liberdade de dizer para você que você está errado. Não dá para a gente continuar falando que a gente vive o Evangelho. Miserável, microfone. Não dá para a gente continuar dizendo que vive o Evangelho, cara, se a gente age como gente que não tem herança. Não dá para a gente continuar falando que vive o Evangelho se a gente faz o que dá na telha, se a gente ofende as pessoas, se a gente compete com as pessoas, se a gente não consegue, no mínimo, cumprir as nossas obrigações. A gente assume compromisso e não cumpre, sabe por quê? Porque a gente ainda não entendeu qual é o nosso papel. O dia que a gente entender que estamos fazendo para o Pai, nós vamos cumprir, porque o Pai é tudo que temos. Mas sabe por que você assume o compromisso e não vai até o fim? Porque para você é só mais uma tarefa. Para você é só mais um do seu checklist diário. Chega, cara, chega. Chega, se as nossas estruturas afastam as pessoas de Deus, vamos deixar as estruturas de lado e vamos prosseguir para conhecer Jesus. Para de trabalhar por um instante. Para de querer provar para Deus que você não é tão ruim assim, você é ruim. Para de provar para Deus que você agora é salvo. Amigo, entra no lugar secreto e rasga as vestes diante de Deus e diz assim: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser esse miserável. Para, cara. Para de achar que Deus está olhando para você de longe. Ele te conhece. Ele sabe, Ele passou pelas mesmas coisas que você, cara. Jesus foi um homem normal até os 30 anos. Ele realizou muitos milagres, mas amigo, no pior dia da sua vida, enquanto ele morria, sabe o que ele fez? Ele olhou para sua mãe e disse assim: mãe, você não vai ficar sozinha. Eu vou te dar o melhor discípulo que eu tenho, que é João. João, cuida da minha mãe. Eis aí o teu filho. Quando você sabe o seu papel, amigo, você vai até o fim. Mesmo no pior momento da sua vida, você continua. Chega de ministérios banais. Eu não faço mais porque ele não me olha na cara. Não importa se ele te olha ou não. Se você sabe quem você é, você vai até o fim. Nós precisamos de pessoas que vão até o fim, cara. Que assumem compromisso e terminam as coisas. E não pessoas que dizem: eu estou mal, eu não sei. Meu amigo, para de sentimentalismo. Seja um homem, seja um filho. Assuma a responsabilidade dos seus sentimentos. Eu estou mal, ninguém me liga, o pastor não me liga, o pastor não te liga, porque ele não aguenta mais semear num terreno que não dá nada. Você não gera fruto, você é uma terra ruim. E você está reclamando que o pastor não te liga. Você precisa entrar no seu quarto e dizer: Deus, eu não aguento mais ser infrutífero. Por que nada acontece? Porque tudo que eu faço não dá certo. Me transforma. Eu quero saber quem eu sou. Amém. Então vamos lá. Diga a pessoa que está do seu lado: para de dormir. Pelo amor de Deus, o povo que tem sono. Fique de pé, vamos ter um momento de conhecer a Deus.